Na aula anterior, a professora nos falou sobre esses alunos que não aprendem, um olhar psicopedagógico sobre o fracasso escolar. A questão da não aprendizagem é sempre crucial e sempre muito dolorosa para o professor e para o aluno. E vimos também que o fracasso escolar vem tendo uma série de abordagens. Vimos até historicamente como é que isso se instituiu e que a psicopedagogia, como uma área nova de estudo e de conhecimento, pode abrir novas leituras importantes sobre essa questão. Analisamos as abordagens do fracasso escolar no Brasil, um pouco da história. Tomamos uma abordagem da professora Maria Helena Pato e mostramos como é que, evoluindo de uma visão bem liberal do início do período republicano, isso foi evoluindo, teve um movimento bom com a chegada da Escola Nova. A década de 70 foi conturbadíssima em termos de múltiplas possibilidades e enfoques e confrontos críticos entre o tecnicismo e as teorias críticas e vai por aí afora, até a atualidade em que nós temos abordagens variadas, presas a diversas teorias e, muitas vezes, as mais ricas, em relação a estudos interdisciplinares. E observamos também a distinção entre dificuldades de aprendizagem e fracasso escolar. As dificuldades de aprendizagem, elas são mais subjetivas, são mais colocadas no indivíduo e muitas vezes são acompanhadas mesmo de problemas ou de dificuldades que esse sujeito traz. Já o fracasso escolar, ele é mais social, mais institucional e deve ser visto num contexto mais amplo. Boa aula! Olá, meus alunos, é sempre um prazer estar com vocês. O tema da nossa aula de hoje é extremamente importante. As queixas das escolas interpretadas pela psicopedagogia. Todo mundo sabe que as escolas reclamam muito quando um aluno não aprende, quando o aluno não se comporta bem. E aí existe um fenômeno que eu costumo brincar chamando de passação de bola. O que é isso? Bom, de quem é a culpa? Passa a bola para o aluno, passa a bola para o professor dos anos anteriores, para a família, para o meio social de onde ele veio. Sempre se encontra um jeito de passar isso adiante. Na realidade, o que a escola está fazendo quando se queixa é assumir a própria dificuldade para lidar com aquele aluno. Na realidade, o que nós, professores, e todo mundo que é professor, já teve o seu aluno que não aprendia, ou que tinha dificuldades, ou que não se comportava bem, ou que não tinha motivação do jeito que a gente desejava, ou que não se encaixava nos padrões majoritários daquele local, todo mundo já viveu essa sensação de impotência. Na realidade, quando a escola se queixa, ela se queixa daqueles que... E aí eu vou pegar emprestada uma frasezinha de um poeta que viveu muito pouco, mas era extremamente interessante, chamado Torquato Neto, que dizia que quando ele nasceu, o pai dele disse que ele tinha vindo para desafinar o coro dos contentes. Então, na realidade, quando a escola se queixa, ela se queixa da incapacidade para lidar com quem? Com aqueles que desafinam o coro dos contentes, aqueles que se comportam, que agem de maneiras diferentes dos demais. Nós fomos ouvir alguns colegas nossos, professores, perguntamos a eles quais são essas principais queixas. E são exatamente essas entrevistas que eu queria que vocês olhassem junto comigo agora. Vamos ver. Bom, as queixas da escola, eu acho que se perguntasse para qualquer professor, eu diria que seria indisciplina, o desinteresse dos alunos, a desmotivação,
e também o nível intelectual que os alunos chegam, um certo grau, né? Não acompanham a série que eles deveriam estar mesmo, mas eu acho que seria injusto você dizer só os problemas que os alunos têm sem explicar bem o que acontece, porque a educação é uma via de mão dupla. Então, os alunos têm problemas porque a escola também tem problemas. Bem, a queixa da escola em relação aos alunos é a questão disciplinar, né? Nossos alunos somos uma escola de periferia e nossos alunos vêm geralmente de famílias assim desestruturadas, tal. Então eles têm muitos problemas psicológicos e isso acaba interferindo na disciplina, né? O que acontece? Os alunos têm uma expectativa, a escola tem uma visão do ensino-aprendizagem e essa busca de uma interatividade entre os dois que gera esse, eu posso até dizer, esse conflito. Por quê? Porque a escola nem sempre consegue responder à necessidade que o aluno tem, o aluno nem sempre consegue encontrar na escola a resposta para os seus problemas e o que está acontecendo? O tempo todo a gente tem que estar revendo os conteúdos. A preparação do aluno, né, ele teria que vir mais preparado desde o início, né, para no meu caso, né, que dou aula para o ensino médio, estar mais habilitado a fazer as tarefas conforme é pedido. Bom, vocês puderam ver que os depoimentos são um pouquinho diferentes. É uma queixa de um tipo, outra queixa de outro. Eu, nesse meu longo caminho no magistério, com esse hábito de gostar de ouvir os professores, tenho ouvido tantas queixas, não fiz nenhuma tabulação estatística, mas eu escolhi 4, que são as queixas, acho eu, mais frequentes que as escolas fazem. A gente vai navegar por essas 4 e depois vamos dar uma olhadinha em como é que a psicopedagogia se posiciona em relação a isso. Tá bom para vocês? Bom, a primeira queixa. Nas turmas, há sempre muitos alunos que não conseguem aprender. A gente sabe que há alunos que não conseguem aprender por fenômenos de fracasso escolar, mais geral. Há alunos que não conseguem aprender porque têm dificuldades, alguma necessidade educativa especial, ou alguma dificuldade em termos neurológicos ou orgânicos, ou problemas de alguma deficiência visual, auditiva, ou distúrbios de conduta, ou altas habilidades, que também são incluídas nesse rol. Bem, as diretrizes curriculares para a educação especial estabeleceram algumas coisas que são importantes que nós vejamos em relação a essa primeira queixinha aí. E elas estão aqui num cartaz, eu vou convidar vocês a olharem comigo e comentar um pouco as chamadas adaptações curriculares. Adaptações curriculares, gente, segundo as diretrizes nacionais para a educação especial, elas são formas da escola se adaptar a essas diferenças que os alunos trazem. Então, vamos ver quais são? Construir propostas pedagógicas baseadas na interação com os alunos. Então, nada de a escola aqui, o professor aqui e o aluno lá. Através dessa interação, o professor consegue compreender melhor esse aluno e adequar melhor a sua proposta pedagógica, a sua estratégia. Tá claro? Segunda, reconhecer os tipos de capacidades presentes na escola. Repararam? Eu não falei em incapacidades nem dificuldades. O que as diretrizes nacionais falam é na diversidade entre pessoas. Diversidade de capacidades, diversidade de estratégias e de adequações. Outra, sequenciar conteúdos e adequá-los aos diversos ritmos de aprendizagem. Se a gente entende que são diferentes as pessoas no seu ritmo, nas suas capacidades, nas suas formas de aprender, é necessário que todo o processo de ensino, os conteúdos, sejam adequados de acordo com essas diferenças e, consequentemente, as metodologias pelas quais esses conteúdos serão ensinados. Mais uma. Utilizar metodologias diversificadas e motivadoras. Bom, associadinha à questão dos conteúdos, vem a questão das metodologias. Eu até tinha comentado isso. E, finalmente,
optar por um paradigma de avaliação processual e emancipadora. Bem, se a gente mudou os conteúdos, mudou as estratégias, adequando tudo isso à diversidade entre os alunos, dá para continuar avaliando daquele mesmo jeitão tradicional? Claro que não, né? A avaliação também tem que tornar outros contornos e tomar outros enfoques diferentes. Quem sabe se assim a escola não responde um pouquinho melhor a essa tal queixa dos alunos que não aprendem. Continuando, eu gostaria de olhar com vocês um segundo cartaz que, de uma certa forma, completa este primeiro. Este cartaz, eu gostaria que vocês o vissem como uma continuação daquela quinta questão colocada pelo primeiro, que é a diversificação dos enfoques avaliativos. É disso que ele fala. Avaliação, 3 enfoques e funções. Nós temos enfoque avaliativo e função. Bem, se o enfoque avaliativo é diagnóstico, a função é prognóstica. O que significa isso, gente? Toda vez que eu diagnostico para ver quais são as capacidades e diversidades que eu tenho na minha sala, obviamente que eu posso fazer um prognóstico. Atenção, esse prognóstico não é fechado nem é definitivo. Ele está muito mais ligado a que estratégias eu vou usar e muito menos ligado a este serve e este não serve, este aprende e este não aprende, ok? Segunda, o segundo enfoque avaliativo é o de controle ou formativo e a função é diagnóstica. Essa questão da avaliação formativa é aquela que vai acompanhando o processo, né? Eu não paro para avaliar só lá no final. Eu vou fazendo avaliações pontuais enquanto o meu aluno aprende. Isso significa que eu vou poder fazer um diagnóstico, sim. Que diagnóstico? Perceber quando o fracasso escolar está começando, quando a dificuldade de aprendizagem está apontando. Ali, naquele momento, eu posso intervir. Agora, o que acontece nas escolas normalmente é que já se pega a bola de neve morro abaixo. Ou seja, a dificuldade já está crônica, o aluno já está estigmatizado, e aí, então, é que a gente vai buscar fazer uma forma de intervenção. Está ficando claro para vocês? O terceiro enfoque avaliativo é somativo e a sua função é classificatória. Todo mundo que avalia também avalia para classificar. Se eu dissesse que isso não acontece, eu estaria sendo absolutamente mentirosa. Mas reparem bem como é diferente você avaliar classificando, mas tendo aqueles 2 enfoques antes, de você avaliar apenas classificando, sem ter tido nenhum tipo de acompanhamento, nenhum tipo de diagnóstico, nenhum tipo de adequação no meio do percurso. Deixar só para ver lá no final, obviamente que isso vai ser uma fonte de problemas, de dificuldades de aprendizagem, e isso vai engrossando o quê? Aquela primeira queixa da escola que a gente falou agora há pouco. Está claro para vocês? Bem, agora, eu queria conversar um pouquinho sobre adaptações curriculares. Reparem bem, toda vez que a gente percebe a necessidade de uma adequação, existem alunos com dificuldades ou com necessidades educativas especiais, é necessário que o currículo se adapte. É isso que a gente chama de adaptação curricular. Eu queria que vocês olhassem comigo, são 3 níveis de adaptação. É importante que a gente conheça cada um deles. Me acompanhem. Individuais, no currículo e no projeto político-pedagógico da escola. Reparem só, existem adaptações que vão atender apenas a um aluno. Isso acontece, por exemplo, se você tem um aluno com dificuldades de locomoção, um aluno cadeirante, por exemplo, e você precisa estabelecer na escola uma modificação em relação a uma rampa de acesso, a adequação de banheiro, isto vai atender individualmente aquele aluno.
Mas você tem adaptações curriculares que acontecem em nível de currículo. São adaptações que envolvem metodologia, que envolvem procedimentos de ensino, que envolvem mudanças no cotidiano da escola e que permitem aquela famosa inclusão de que a gente tanto fala e que a gente tanto prega. E existem algumas mudanças que acontecem no nível do projeto político-pedagógico da escola. E aí eu vou colocar uma coisa para vocês, que envolvem muito, inclusive, a filosofia da escola em relação ao trabalho com a diversidade e a forma de lidar com essas diversas capacidades, diversos ritmos, diversos comportamentos. Isso requer uma mudança estrutural do pensar a educação, que já está ligado a um projeto maior da escola, não apenas ao currículo, mas nas próprias atitudes ou no clima institucional em relação à forma como se lida com essas questões. Então, pessoal, parece que essa primeira queixa da existência de alunos que não aprendem, ou que aprendem devagar, ou que aprendem diferente, não é tão complicada assim de se trabalhar. Ela é trabalhada principalmente com as adaptações curriculares, com as adequações que a escola pode fazer para que o fracasso escolar não se instale. Tá ok para todos? A segunda queixa é frequente na escola. Os alunos geralmente não se comportam bem na escola e não obedecem. Eu queria chamar um texto, um trechinho dos parâmetros curriculares nacionais, que eu acho que é rico para ilustrar o que nós estamos dizendo. Vamos ouvir esse texto em relação à segunda queixa. Manifestações de comportamento típicas de portadores de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social em grau que requeira atendimento educacional especializado. Bem, eu pedi que vocês ouvissem os parâmetros curriculares nacionais para destacar com vocês uma questão, que é a diferença entre conduta típica e indisciplina. Vamos lá. Condutas típicas eram chamados antigamente distúrbios de conduta. Aquelas condutas que têm, como os PCN colocam, algum fundamento neurológico, orgânico. A indisciplina é de uma outra natureza. Ela está ligada diretamente à questão das normas, à questão daquilo que é vigente como certo e errado, das relações de poder na escola. Consequentemente, nem todas as crianças que são indisciplinadas obrigatoriamente têm condutas típicas ou distúrbios de conduta. Entenderam? Existe um psicopedagogo famoso chamado Leandro de La Jonquière, que diz, inclusive, que a questão da indisciplina ou da disciplina depende muito mais do cotidiano da escola ou daquilo que se faz com o aluno. Dependendo daquilo que se faz, o tipo de resposta pode indicar mais para um perfil disciplinado ou temente às normas, ou atendente às normas, ou para um perfil indisciplinado. Ficou claro para vocês? Passamos já por duas queixas, hein? Uma em relação aos alunos que não aprendem, outra em relação aos alunos que não se comportam bem, aqueles que fogem ao padrão esperado. Querem saber qual é a terceira? Alunos que não respondem com interesse às propostas que a escola se esforça para elaborar. Significa, então, que nós estamos trabalhando aqui com a questão da motivação. É aquilo que o professor diz para a gente assim: Heloísa, eu me esforço, eu preparo uma aula, eu busco material, eu procuro ser animada em sala. No entanto, há sempre um grupo de alunos que não responde. Existe sempre um grupo de alunos que não quer, que não embarca, digamos assim, naquilo que o professor apresenta. Tá? Conceito de motivação, nós já tivemos, já devemos ter discutido em algum outro momento, mas a motivação, ela é aquela tensão interna que inicia, dirige e mantém o teu comportamento para uma determinada coisa. É aquilo que faz com que você queira,
continue querendo e enfrente dificuldades para continuar em busca, né? Nos alunos, isso não se apresenta de uma forma tão constante. E eu quero que vocês se lembrem também que, hoje em dia, a escola tem uma briga com um universo externo de luzes, cores, sons, jogos, TV, videogame. É complicada essa competição que se estabelece. Ou seja, não é mais tão fácil, com os recursos que a gente tinha algum tempo atrás, manter essa motivação. Mas atenção, eu continuo achando que não existe nada, nenhuma máquina, nenhum programa, nenhum jogo, nada que substitua a relação ou a interação que o aluno tem com o professor. Essa coisa do calor humano, do afeto, do face a face, da presença, do estímulo, tudo isso está presente e não pode ser substituído. E tem uma força motivacional. Minha gente, muitas vezes não se dá todo o valor que é necessário. Bom, eu gostaria de ouvir um pedacinho aqui de um texto de 2 autores que trabalham com essa questão. Vamos ouvir, daqui a pouco eu digo quem são. O problema da motivação do professor se situa no preenchimento de necessidades de alta ordem em uma profissão onde os padrões de carreira podem ser limitados. O estabelecimento de metas em termos de resultados quantificáveis é difícil e o grau de manutenção dos procedimentos nas atividades rotineiras da escola podem ser uma verdadeira fonte de frustração. O resultado, portanto, é que a natureza do trabalho do professor em si próprio pode emergir como a principal fonte de satisfação no trabalho. Telfer e Swan, 1986. Os autores, então, são Telfer e Swan, e a surpresa, por isso é que eu não quis comentar muito o texto, é que esse texto não fala da motivação do aluno. Vocês repararam? Fala da motivação do próprio professor. E eu o coloquei aí, não é nenhuma pegadinha, mas é uma chamada para vocês prestarem atenção de que problemas motivacionais na escola não acontecem só por parte do aluno. Muitas vezes o próprio professor também está cansado, também está desmotivado, também está passando por aquelas coisas que estão colocadas ali. Está sendo submerso por uma quantidade enorme de exigências quantitativas em relação ao resultado dos alunos e outros problemas pessoais e profissionais. E em muitas situações não é apenas o aluno, e a queixa da escola é sempre em relação ao aluno. Muitas vezes também o professor está vivendo lá o seu momento motivacional difícil, ok? Bem, depois dessa chamada, eu gostaria de dar uma paradinha aqui para nós descansarmos um pouco, respirarmos, tomarmos um pouquinho d'água. Daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais sobre a questão da avaliação na escola, tá bom? Até já! A gente vinha trabalhando com as queixas da escola. Vou dar uma lembrada nelas. Primeiro, os alunos não aprendem todos do mesmo jeito que a gente queria. Os alunos não se comportam todos do jeito que a gente queria. Os alunos não se apresentam motivados e envolvidos. Bom, essas 3 queixas, elas são bastante presentes e são também bastante legítimas. Isso acontece mesmo na escola. Vamos ver se a 4ª queixa também é assim. A 4ª que eu escolhi é que é difícil avaliar a aprendizagem dos alunos. Em relação a isso, eu queria mostrar um cartaz simples, mostra um fluxo. Não é para que vocês pensem que é mais difícil, mas sim tentando simplificar um pouco. Vocês querem me acompanhar até o cartaz? Vamos olhar. Em relação à avaliação, eu apresento aqui no cartaz planificação pedagógica e ações docentes. E estou afirmando para vocês que se esse ciclo é cumprido, fica mais fácil avaliar. Vamos ver como. O que o aluno deve aprender.
Se vocês quiserem chamar isso de essencialização do conteúdo, estão chamando certíssimo. É isso mesmo. Tem que se definir o que é necessário, o que é fundamental, o que é complementar. Por favor, gente, também o que é supérfluo, aquilo que não é necessário aprender. Logo depois, como e quando o aluno deve aprender? Ou seja, é a definição do momento da aprendizagem e também das estratégias de aprendizagem, né? Que metodologias, que formas devem ser usadas. Mais adiante, que formas de organização do ensino são mais eficazes para que ele aprenda? Então, não basta apenas escolher metodologias, listar metodologias, vou colocar um monte de recursos, vou usar isso, cartazes, transparências, filmes. Não, é necessário contextualizar isso numa proposta e não ir utilizando assim aleatoriamente. Depois de completadas essas três, aí sim, como e quando a sua aprendizagem deve ser avaliada. E aí, eu quero lembrar a vocês que, obviamente, não é só no final do processo. Eu vou repetir tantas vezes quantas sejam necessárias. É fundamental que a aprendizagem seja acompanhada pelo processo de avaliação. Como e quando? De diversas maneiras, no início do processo, durante o processo e no final do processo de aprendizagem para fins de classificação. Se isso for feito assim, eu tenho certeza absoluta que essa quarta queixa em relação às dificuldades de aprendizagem minimamente vai ser diminuída. Ela não vai desaparecer porque é difícil mesmo avaliar a aprendizagem. Eu queria agora comentar 3 fatores da avaliação com vocês. O primeiro fator, eu acho que é o mais óbvio, é a avaliação do conhecimento mesmo. O que o aluno aprendeu, o que é necessário recuperar, quais são as questões em que ele está se dando melhor, quais as dificuldades que ele está encontrando. Mais um fator. Segundo, a avaliação como um fator de controle do comportamento do aluno em sala de aula. Esse daqui já não é tão simples, porque todo mundo sabe como é que funciona. Se você não se comportar bem, eu vou dar um teste surpresa. Se vocês não estiverem com tal atitude ou com aquela atitude, eu vou começar a anotar aqui e vou tirando uns décimos, uns centésimos da nota. Obviamente que isso deturpa e distorce o sentido da avaliação. Terceiro fator, avaliação de atitudes e valores. Esse terceiro fator mostra para nós que a avaliação não fica restrita apenas à questão do conhecimento, mas também abarca outras questões muito importantes relacionadas à equidade, à ética, à solidariedade, a uma série de princípios, ao civismo, né? Amor e valorização pela pátria. Todo esse conjunto de atitudes e valores também precisam ser valorizados e avaliados. Está claro? Um último olhar, o da psicopedagogia. Vocês já repararam quantos olhares nós já colocamos sobre isso? Sobre a questão da aula de hoje? Tantos. Agora eu quero focar um pouquinho mais. Não quero olhar da ótica da psicologia, sociologia, filosofia, pedagogia, não. Quero dar uma espiada nisso, em relação às queixas da escola, mas sob o olhar específico da psicopedagogia. Tem um texto da Mary que é excelente e que eu gostaria de começar com ele. Vamos escutar. Da especificidade mesma do papel do psicopedagogo nasce sua complexidade. De fato, o psicopedagogo é um professor, mas, como acabamos de ver, um professor de um tipo particular. Ele deve realizar sua tarefa de pedagogo sem perder de vista os propósitos terapêuticos de sua ação. Quando o psicopedagogo, como eu, por exemplo, realiza pedagogias curativas, a expressão pedagogia curativa, por si só, reforça a ambiguidade de seu papel, uma vez que ela implica ao mesmo tempo o fato de transmitir um saber e o de tratar, sendo o termo curativo originário do latim, cura, que quer dizer cuidados.
Esse depoimento é importante para a gente fazer um vínculo com o que eu quero mostrar agora, nesse último olhar da interferência da psicopedagogia sobre as queixas escolares. Queria dar uma olhada o que a psicopedagogia faz em relação a essas queixas. Vamos ver comigo? Interferência da psicopedagogia sobre as queixas escolares. Autoconhecimento, identidade. Então, a psicopedagogia trabalha com a recuperação e com a formação da identidade, muitas vezes de alunos que vêm profundamente desestimulados, desmotivados ou estigmatizados pela escola. Motivação. Trabalha com o fator motivacional. Lembram daquela terceira queixa da escola em relação aos alunos que não se envolvem nas propostas, estão sempre apáticos ou desinteressados? Autocontrole, domínio das emoções. Existem trabalhos da psicopedagogia voltados especificamente para o trabalho com as emoções e vai tocar naquela segunda queixa dos alunos que têm distúrbios de conduta, que são agressivos, que não se comportam como a escola desejaria. Empatia. O jogo da colocação no lugar do outro. E isso ajuda aquele aluno a entender como o colega se sente, como a professora se sente, como a instituição se sente e como ele mesmo e a família se sentem em relação a coisas que estão acontecendo com a aprendizagem, com o desempenho dele. Habilidades cognitivas. Existe uma ação do psicopedagogo sobre as habilidades cognitivas mesmo, atenção, memória e a percepção, que também são trabalhados nesse momento. Competências sociais. Bem, as competências sociais têm a ver com os jogos de relacionamento, de interação, que normalmente melhoram muito essas questões focadas pelas queixas da escola. Bem, parece, então, que a psicopedagogia só não dá muita conta daquela quarta queixa, porque ela é muito mais ligada à questão mesmo metodológica da forma como se trabalha a avaliação na escola. Bem, trabalhamos as 4 queixas, olhamos como é que a psicopedagogia pode auxiliar e muito nisso. Agora eu queria dar uma chamada, sabe em quê? Como é que a gente sempre termina a nossa aula? Com as nossas dicas de estudo. Vamos lá? A nossa dica de hoje é um livro precioso para entender um pouco mais as queixas e quem está envolvido nas queixas. Ele se chama A Institucionalização Invisível, tem um subtítulo, Crianças que não aprendem na escola. A autora é Maria Aparecida Moisés e é uma ótima dica de estudo para completar a nossa aula de hoje. Até a próxima aula e um abraço enorme para todos. Na aula de hoje, vimos as queixas das escolas interpretadas pela psicopedagogia. Lembrando, nós vimos 4 grandes queixas da escola. Os alunos não aprendem, os alunos não se comportam bem, os alunos não se apresentam motivados e é muito difícil avaliar a aprendizagem deles. E analisamos um último olhar, o da psicopedagogia. Nós vimos, então, quanto a psicopedagogia pode auxiliar no trabalho com essas queixas escolares. Ela não trabalha sozinha, mas trabalha no sentido da identidade, da motivação, das competências sociais, dos jogos empáticos. Em resumo, atenua bastante as dificuldades que são apontadas pela escola quando ela tanto se queixa. Até a próxima aula.